noite a todos. Os trabalhos da noite de hoje, pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos ampare, que nos acompanhe, aos mentores dessa casa, aos mentores dessa atividade da noite de hoje, que possamos estar em conexão com o alto e receber os ensinamentos da noite de hoje. Que cada um se sinta amparado, abençoado por Maria, nossa mãe, que nunca nos desampara, sempre nos fortalecendo, em modelo para todos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que formos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja. Com essa oração, damos aberto os trabalhos da noite de hoje. Hoje a palestra é com a nossa irmã Aline, é as escolhas das provas, que é um tema bem bacana assim, para podermos ter um pouco mais de discernimento e conhecimento. Boa noite a todos. Boa noite aos aqui presentes, encarnados, desencarnados, e também aos nossos irmãos que nos seguem de casa, pelo Facebook. Graças a Deus temos as tecnologias hoje, para usar ao nosso favor. O tema que me foi assinalado na noite de hoje, como a nossa irmã falou, é a escolha das provas. Esse é um tema que encontra uma indicação, uma referência direta no Livro dos Espíritos. Tem um item que é dedicado somente a esse ponto, que vai da questão 258 a 273. Então são 16 questões que tratam desse tema, para quem quiser depois aprofundar. Porque ele é extremamente interessante na medida em que a escolha das provas vão influenciar diretamente aqui na nossa vida terrena, naquilo que passamos, nas nossas dores e sofrimentos. E para a gente poder conversar e falar sobre a escolha das provas, eu preciso antes deixar bem claro com vocês e ter em mente alguns conceitos, alguns princípios fundamentais da doutrina espírita que se conectam diretamente com a temática da noite de hoje. O primeiro deles é a reencarnação. A reencarnação é, com certeza, um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, necessária para a evolução humana. O espiritismo, ele entende que não é possível a unicidade da existência, não é possível que em somente uma existência terrena seja possível nós adquirirmos todo o bem necessário para a nossa evolução e também desfazer todo o mal que eventualmente tenhamos cometido. Muitas coisas não teriam sentido se nós entendermos que nós vivemos somente uma vida. Como nós falamos no mês passado sobre a temática da justiça das aflições, muitas coisas não seriam justas perante a lei divina. Então, a reencarnação, ela é princípio fundamental do espiritismo e decorre do princípio da evolução. Porque nós, espíritos, e nós, enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto planeta também,
nós estamos todos sob o manto da evolução. Nosso objetivo é nos melhorarmos. Sempre. Nós podemos até estagnar, mas nós não regredimos. Nosso objetivo é sempre melhorar, combatendo aquelas nossas inclinações negativas. E isso só é possível com a possibilidade da reencarnação. Além disso, para nos auxiliar nesse progresso ascensional, Deus nos concede um outro elemento extremamente importante, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está conectado com o princípio reencarnatório e vai gerar uma outra consequência, que é a lei de causa e efeito. O ser humano, ele é o árbitro do seu destino. Nós vamos ver isso na noite de hoje. Nós somos os árbitros do nosso destino. E cada escolha que fizermos, independente das motivações, vão acionar a lei de causa e efeito. Seja aqui no plano físico, como no plano espiritual. O uso do livre-arbítrio, sem dúvida, implica em provocações, reações no tempo e no espaço, que a gente às vezes não tem nem ideia das consequências dos nossos atos, das nossas ações e também das omissões. As boas ações certamente vão provocar o nosso avançamento, a nossa evolução, o nosso progresso, isso não há dúvida. Porém, as nossas más condutas, as nossas infelizes ações vão gerar o quê? Provas e expiações, que se configuram como mecanismos evolutivos, moduladores justamente da lei de causa e efeito. Portanto, as provas, as provações, as expiações que nós passamos nesta vida não são nada mais do que fruto das nossas escolhas, conscientes, inconscientes, do passado. E que vão incidir de modo determinante no planejamento da nossa vinda aqui para a Terra, do nosso planejamento da vida terrena, enquanto espíritos encarnados. O Emmanuel, por meio do Chico Xavier, no livro O Consolador, ele vai trazer a diferenciação entre provas e expiações. Lá na questão, no item 246. É importante porque a gente sempre fala, né, que nós vivemos no mundo de provas e expiações. Mas o que são provas e o que são expiações? Porque percebam, a palestra de hoje é sobre a escolha das provas. O Emmanuel vai falar: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Já a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Em outras palavras, a prova é como se fosse uma corrida de obstáculos, que a gente precisa passar por essa corrida para conseguir alcançar o nosso progresso enquanto espírito eterno que somos. E as provas, elas sempre existirão, inclusive para os espíritos superiores, os espíritos mais evoluídos, porque as provas, elas são consideradas desafios evolutivos para o nosso progresso, que nós escolhemos para nos melhorarmos em alguma questão
que ainda está pendente de diversas naturezas, como nós vamos ver. Já a expiação não. A expiação, ela representa uma contenção temporária da nossa liberdade enquanto espírito, necessária à nossa reeducação. O espírito, ele se vê prisioneiro das más ações cometidas. Portanto, a expiação, ela está estritamente ligada às nossas más ações do passado. A gente tem que expiar aquela conduta negativa que nós tivemos, visando a reparação daquele mal. Ela é o fruto direto da ação de ação e reação. As provas, indiretamente também são, mas as provas, na verdade, nós nos colocamos em razão de alguma imperfeição ainda moral que nós tenhamos e que nós necessitamos passar por determinadas situações na nossa vida para conseguir evoluir mais rápido, para que a gente consiga chegar ao final dessa corrida de um modo mais veloz. As diversas existências do espírito são sempre progressivas, como a gente falou antes, nunca regressivas. A gente pode estacionar, a gente pode deixar de evoluir, mas a gente não volta, a gente não vai para trás. Mas a rapidez desse progresso vai depender muito da escolha das provas pelas quais nós queiramos passar durante a jornada aqui terrena. Para tanto, é necessário a gente compreender o real significado das provas e a razão pela qual devemos superá-las. Enfrentando sempre com fé, resignação, paciência, que aqui ninguém está dizendo que é fácil, não é? E não é para ser, mas a gente tem condições de superar. No tocante à escolha das provas, é preciso a gente ter em mente que isso ocorre antes. Nós exercemos o livre-arbítrio em dois momentos. O livre-arbítrio, escolha das provas, a gente escolhe. A gente está exercendo de dizer se prefere uma coisa ou outra. Quando que se dá isso? Em que momento? 2. O primeiro, ainda na erraticidade. O que é erraticidade? É quando nós, espíritos, estamos lá no plano espiritual, antes de encarnar. O que isso quer dizer? Que antes de encarnar, nós temos a possibilidade de escolher a natureza, o gênero das provas que nós queremos passar aqui na Terra. Percebam, o gênero. Depois, a gente já vai voltar. Segundo momento. Aí o segundo momento vai ser aqui. Quando nós, espíritos encarnados, tivermos a faculdade de ceder ou de resistir àquela prova que nós voluntariamente escolhemos passar. Então, vamos lá. No plano espiritual, nós vamos escolher o gênero das provas. Isso significa que os detalhes das coisas que nós vamos passar aqui, nós não definimos antes. O que a gente define? O local onde nós vamos nascer, o país, a cidade, em que núcleo familiar nós seremos inseridos, que certamente aí já pode estar envolvendo diversas provações, né? Porque a gente vai estar lidando com um pai, uma mãe, um irmão difícil, enfim. Depois a gente pode escolher a nossa profissão.
que vai depender também, às vezes, muito do avanço intelectual, moral que a gente tenha já adquirido. A gente vai definir, por exemplo, que família nós iremos constituir, com que pessoas, marido, enfim, se terão filhos, quem serão esses filhos, quantos filhos. E um momento muito importante, que é a morte, o desencarne. Quando está previsto o nosso desencarne e de que modo? Agora, tudo isso é uma previsão, é que nem previsão do tempo, né? Se planeja, ou mesmo a previsão que a gente às vezes, né, aquele planejamento que a gente faz sempre no final de cada ano, para o ano seguinte, né? Ah, esse ano eu vou para a academia, eu vou perder tantos quilos, eu vou fazer um curso disso, eu vou fazer não sei o quê. A gente se planeja. Agora a gente consegue executar como planejou? Aí já é outra história, certo? Por quê? Justamente porque vai depender do modo como nós vamos enfrentar essas diversas situações da nossa vida. Porque pode ser que esteja lá previsto de fato que você tenha tantos filhos e de repente você, por sua livre escolha, resolve fazer um aborto. Ou você planejou seguir uma determinada profissão e de repente você resolveu, sei lá, por alguma coisa, alguma questão, decidiu seguir uma outra. Ou até da previsão do seu desencarne ser em determinada idade e por alguma questão de que você esteja desenvolvendo na Terra, que seja meritosa, enfim, você pode até ter uma prorrogação naquela data inicial. Ou, ao contrário, desencarnar antes. Então, as coisas podem acontecer e mudar a todo momento, dependendo das nossas escolhas. Portanto, primeiro, tem que ficar claro que o livre-arbítrio na escolha das em dois momentos. Primeiro, na erraticidade, quando nós vamos escolher o gênero das provas que nós queremos enfrentar. E depois aqui na Terra, com a faculdade, né, o nosso exercício de ceder ou não aquelas provações. A gente não sabe se vai lograr êxito ou não. A única coisa que a gente sabe é que a gente tem condições sim de superá-las. Agora, se vamos de fato, já são outros 500. É como se a gente escolhesse trilhar um caminho cheio de buracos. Então a gente planejou, eu vou enfrentar, tenho que sair daqui, chegar lá na porta, aqui no caminho tem uns 10 buracos. Eu planejei isso, né? Lá na erraticidade. Agora, encarnei, comecei a caminhar. Eu não sei se eu vou cair em algum buraco. Pode ser que eu caia em algum, 2, 3 deles, ou pode ser que eu não caia em nenhum. Vai depender do modo como eu vou agir, da forma como eu for encarar essas situações. Por isso que a gente fala, o árbitro do nosso destino somos nós. A fatalidade, ela não existe nesses termos. E esse gênero das provas, ele tem que sempre fazer uma analogia entre o tipo da prova que nós queremos passar e aquilo que a gente deseja melhorar. Sempre. Portanto, se eu quero combater um determinado vício que eu já venho carregando de outras encarnações, vício com relação à bebida, drogas, sexo, enfim, vícios de jogo, vícios em geral. O que vai acontecer? Na minha vida, ela é planejada para que, em uma determinada situações ou em algumas situações dela, eu estarei envolvida por pessoas, em ambientes, em contextos que vão me incitar a esse vício. Eu planejei isso. E qual que é o grande mérito disso tudo? É a gente conseguir o quê? Resistir. Porque se eu conseguir resistir, eu estarei superando
aquela minha deficiência. Então, sempre tem que ter uma analogia. Se eu, em outras vidas, cometi suicídio, se eu, em outras vidas, roubei, matei, enfim, cometi crimes gravíssimos, nessa vida eu passarei por situações em que eu estarei incitada ao suicídio, em depressão gravíssima, e terei que... É assim que funciona. Ou, se a gente quer combater o orgulho, a inveja, às vezes nascemos em uma família muito simples, em que a gente tem que aprender a humildade, a não ver com ganância o que é do outro. Ou então, uma das provas mais difíceis que existem, que é a prova da riqueza e a prova do poder, que é muito fácil de ceder e de cair nas inúmeras tentações que permeiam toda essa materialidade pujante da riqueza, essas falsidades. Ok, Aline, então entendi que a gente escolhe o gênero das provas antes de encarnar. Mas será que todos os espíritos têm condições de escolher as suas provas, a sua trajetória aqui na Terra? Não. Existem espíritos que não têm ainda condições disso. Porque são inexperientes, são espíritos ignorantes, tais quais como se fossem crianças. Nós, pais, né, não vamos deixar uma criança de 4 anos escolher, enfim, que escola vai fazer, ou se pode ou não pode atravessar a rua, ou enfim. A gente vai guiar, a gente vai decidir por elas, até que elas possam decidir por elas mesmas, quando alcançarem a maturidade para tanto. É a mesma coisa com os espíritos. Isso está lá na pergunta 262 do Livro dos Espíritos. Nesses casos, Deus lhe supre essa inexistência. A espiritualidade auxiliará aquele indivíduo, então, aquele espírito, né, a fazer essas escolhas e a fazer o seu planejamento reencarnatório. Da mesma forma, ocorre com os espíritos recalcitrantes. Os espíritos recalcitrantes são aqueles inferiores, de má vontade, sabe, que não estão muito afim de encarnar e querem ficar lá na espiritualidade e ficando, porque sabe que quando encarnar o negócio não vai ser fácil. Deus não é que tenha pressa, Ele dá tempo ao espírito, mas chega uma hora que ele tem que encarnar. Mas por que ele tem que encarnar? Porque é só encarnando que a gente consegue a evolução. Nesses casos, desses espíritos, né, resistentes à ideia de encarnar, a espiritualidade também os auxilia no planejamento reencarnatório e com base, né, no histórico das vidas regressas, a escolher quais seriam as melhores provas para eles aqui na Terra. Agora eu pergunto para vocês, não parece natural que a gente queira escolher as provas menos dolorosas? Afinal de contas, por que reencarnar numa família mais humilde se eu posso reencarnar num palácio? Metade dos meus problemas estariam resolvidos. A doutrina da liberdade, da escolha das provas e da nossa própria existência, ela só ganha significado
com os olhos, com a perspectiva do espírito errante, do espírito desencarnado. Por quê? Porque o espírito desencarnado, ele consegue ter uma visualização maior, mais ampla de todo o seu contexto reencarnatório, que nós hoje, como encarnados, não conseguimos. É como se fosse um viajante e o espírito errante se encontra lá no cume da montanha. E lá de cima ele consegue olhar para trás e ver as faltas que cometeu, o percurso que ele já andou, e ele consegue visualizar para frente, sabendo o que ele ainda precisa cumprir, o que ele ainda precisa fazer para atingir a sua meta. Que meta? A evolução. E nós estamos aonde? Lá no sopé da montanha, olhando para cima, com as árvores do lado, aqui ó, com uma visão extremamente limitada. Basta pensar o seguinte, pessoal, se aqui na Terra não tem situações que a gente realmente passa por momentos difíceis, que a gente escolhe, que a gente sabe que aquilo vai ser difícil, vai ser complicado, mas a gente passa por aquilo porque sabe que vai ser o melhor, porque sabe que passando por aquilo a gente vai conquistar determinadas coisas. É só pensar no jovem lá de seus 16, 17 anos se preparando para o vestibular. Tão novo, eu acredito que o vestibular seja o primeiro grande desafio, né, de nós, enquanto, enfim, seres aqui humanos ou encarnados, que a gente afronta quem tem a possibilidade, né, de tentar cursar um ensino superior, de se virar, ser adulto, né? É um momento que realmente tu se vê ali como adulto, que tu tem uma prova super difícil pela frente, que vai decidir a tua vida, e que para você conseguir entrar numa boa universidade, fazer o curso que você deseja, que você sente que tem vocação, com certeza, meu amigo, você vai ter que passar no mínimo um ano estudando muito, se privando de muita coisa. Vai ser um ano difícil? Com certeza. E pode ser que sejam 2, e podem ser que sejam 3. E por que a gente faz isso? Por que a gente escolhe passar por esse caminho tortuoso? Porque a gente sabe que o fim dele será recompensador. Vocês imaginem se nós, aqui na Terra, já fazemos esse tipo de escolha, conscientes da dificuldade de algumas delas. Imagine nós, espíritos, no plano espiritual, tendo à nossa frente toda nosso histórico reencarnatório, as nossas faltas, aquilo que a gente sabe como que o que tem que fazer para melhorar, sabe que vai ser difícil, mas a gente Jesus, o espírito mais puro que reencarnou nesse planeta até hoje, durante o seu planejamento reencarnatório, ele escolheu passar por todos os tipos de provas e sofrimentos que o ser humano pudesse sentir. Ele escolheu passar por tudo isso. E por que ele escolheu tudo isso? Para que depois, para que hoje, ele possa nos consolar com conhecimento de causa. Jesus passou por todas as aflições, por todas as dores que nós, seres humanos, podemos passar. Ele sabe, ele conhece o nosso sofrimento. E ele sabe como nos consolar. Pensem, ele escolheu nascer numa manjedoura? Poderia ter escolhido nascer entre os reis. Ele escolheu nascer numa família simples. Ele escolheu ser traído por um dos seus mais próximos discípulos, de ser perseguido, torturado, crucificado, morto perante a sua mãe. E nós?
Será que nós, quando vamos fazer o nosso planejamento espiritual, quando nós, mais ainda, mais do que isso, quando estamos aqui na Terra, passando por inúmeras provações, expiações, que às vezes a gente pensa que não vai aguentar, que está difícil demais, nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé porque há uma espiritualidade que nos ampara, que nos protege, que nos orienta. Nós não estamos sozinhos. Nós temos a doutrina espírita, o Consolador prometido, que nos traz inúmeras respostas aos questionamentos mais sombrios que possamos ter. Para isso a gente tem que estudar, meus irmãos. A gente tem que estudar, a gente tem que pegar o livro dos Espíritos, a gente tem que pegar o Evangelho, abrir e ler. A gente vai encontrar muitas respostas. Antes de encerrar, eu gostaria de contar um caso que foi narrado no livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno, ele é pouco conhecido, explorado até às vezes por alguns, mas é extremamente importante. Ele tem uma segunda parte do livro que são somente relatos de comunicações mediúnicas recebidas pelas sessões mediúnicas, enfim, que o Kardec participou. E tem uma delas que me chamou a atenção e que retrata muito bem o tema da noite de hoje. Eu gostaria de conversar com vocês sobre isso. É A Condessa Paula, o título. A Condessa Paula, ela era uma jovem, bela, rica, inteligente, que faleceu na França, ainda nova, com 36 anos. Ela tinha muitas posses e não por isso ela deixou de ajudar as pessoas que precisavam. Ela era uma pessoa extremamente bondosa, caridosa, que realmente fazia o bem. Ela poupava as economias da casa, deixava de adquirir determinadas coisas para guardar dinheiro, para dar para aqueles que precisavam. Ela fazia ações de caridade, de coração real. E não deixou que aquela riqueza, que aquela pujança pudesse colocar em risco ou evidenciar alguns lados negativos nossos, né? E ela morreu jovem, mas morreu tendo cumprido, enfim, a sua missão aqui na Terra. E ela hoje faz a comunicação, né? Hoje, na época, enfim, ela fez a comunicação, dizendo-se que era um espírito extremamente feliz, que se encontrava num lugar muito bom. Mas ela salienta que não foi sem luta que ela alcançou a posição na espiritualidade que hoje ela se encontra. E que não foi somente a luta da última encarnação, mas de várias outras, em que ela passou por provas de trabalho e miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o seu espírito. E dessas provas ela triunfou em todas, mas havia falhado em uma, que era a da riqueza no passado. E ela então, que ela diz, segundo ela, que é a mais perigosa de todas. E antes dela tentar novamente passar por uma reencarnação em que ela fosse colocada à prova pela riqueza, ela quis sentir-se forte para não sucumbir. E Deus, dentro das intenções dela, concedeu-lhe a graça do auxílio da espiritualidade, de nascer num ambiente, numa família que a orientasse desde pequena no sentido de consolidar nela bons valores. E ela alerta, muitos espíritos há que, seduzidos por aparências,
Presunçosos escolhem essa prova, mas fracos, para afrontar-lhes os perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem da sua inexperiência. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofri reveses, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha estrada evolutiva. Como eu, também vós terei a vossa prova da riqueza, mas não vos apressais em pedi-la muito cedo. Aqui fica claro, meus irmãos, o caráter voluntário da escolha das provas e a dificuldade de algumas delas, que nós certamente falhamos em algumas, mas temos a oportunidade, pela misericórdia divina, de poder retornar e tentar novamente, e tentar novamente, e tentar novamente. Não esqueçamos, a Terra é uma imensa escola. Vamos aproveitar essa oportunidade, não vamos deixar passar. Vale a pena, vale muito a pena. Nós não estamos sozinhos diante das dificuldades, das provas. Oremos, nos reconectemos com Deus, com Jesus, com os nossos anjos da guarda, com os espíritos protetores da nossa casa, da nossa família, da casa espírita. Peçam ajuda para a espiritualidade e para aquele próximo, aquele amigo, aquele familiar, que possa dar um abraço, um consolo. Porque nenhum fardo é maior do que aquele que a gente pode carregar. Sigamos em frente com coragem e fé. Boa noite. Nós só temos que agradecer a maneira prática, clara e objetiva que a Aline tratou esse tema. E a gente não pode esquecer, né, Aline, que Deus dá tantas quantas possíveis reencarnações para nós evoluirmos. Então vamos aproveitar, como disse a Aline, agora o que estamos fazendo aqui, para ir avançando cada vez mais e chegarmos até aos nossos irmãos mais evoluídos. Sabemos que estamos passando por uma prova coletiva no nosso planeta e com fé, amor e perseverança vamos vencer. Que Jesus, nosso Pai, nos abençoe, que o Mestre Jesus nos ampare, que Maria nos socorra sempre. Que possamos ter uma boa semana, cheia de fé e de caridade. Vamos olhar ao nosso lado, vamos ver o que nossos irmãos estão passando, a necessidade que às vezes é de escutar alguém, às vezes não é só material. Vamos estar atentos ao nosso redor. E as nossas provas, como disse bem a nossa irmã, elas devem ser realizadas com bastante perseverança, com muitas renúncias, mas com a certeza que chegaremos lá. E assim nós vamos dando por encerrada a primeira parte do nosso trabalho. Nós vamos fazer a oração final e depois o passe vai ser realizado aqui no salão mesmo. E então, pedindo à Mãe Maria que nos abençoe, que nos traga muita luz a todas essas mães que às vezes não têm que dar a seus filhos de alimento, mas também que ampare aos filhos que estão sem rumo, sem direção. Que possamos estar, Mãe Maria, juntos contigo nessa emanação de amor. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós pecadores, agora e na hora do nosso Senhor. Que assim seja. E antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que o nosso grupo de quarta-feira, a Aline já retomou as atividades, grupo que é do Mário, coordenação do Mário, com o seu Claudinei e eu já estamos retornando. Quem tiver interesse em participar, é um estudo da doutrina espírita. Como disse a Aline, a gente tem tanto para aprender, né, Aline? E eu acho que vale a pena nós retomarmos. Uma boa noite a todos e vamos com Deus.